tem sempre uma palavra de coragem. Por quê? Ele está cheio de Deus, irmão. Amém. Ele está cheio de Deus. Não tem como conter um vulcão. Não tem como conter um homem cheio da graça de Deus, não. Amém, pessoal? Amém. Não tem como apagar o pavio que fumega. É, meu Deus. O Aleluia. bombeiro, nenhum bombeiro espiritual do inferno pode apagar esse pavio. Está aceso aí? Ô, glória. O Espírito Santo vai soprar, ele vai incendiar mais ainda. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos. Capítulo 14, versículo 51 e 52. Marcos 14, 51 e 52. Quem encontrou, diga amém. Amém. Certo jovem, vestido apenas de um lençol de linho, estava seguindo Jesus, quando também tentaram prendê-lo. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Amém? Amém. Onde tomou o seu assento? Meus amados irmãos, nesse episódio, a cidade de Jerusalém, ela estava vivendo a noite mais dramática da sua história. Judas liderava a turma de sacerdotes e soldados para ir prender Jesus. E a Bíblia diz que já era noite. Muitas pessoas apenas olharam a cena, mas a Bíblia diz que um jovem não se conteve e do jeito que se encontrava, do jeito que estava, enrolado em um lençol, ele pulou da sua cama vendo aquele movimento, aquele alvoroço. E a Bíblia diz que ele infiltrou-se no meio da turma que estava levando e conduzindo Jesus preso. E no meio daquela correria, a ansiedade tomando conta do coração dele para saber o que estava realmente acontecendo, ele não se percebeu de que um lençol não é roupa. Ele não percebeu de que ele não estava vestindo de uma forma adequada e poderia a qualquer momento ser desmascarado, ser exposto ao vexame. E quando eu vejo essa passagem interessante que não ficou de graça, poderia ter o Senhor não permitido estar aqui, mas nós podemos observar que é um sentido. Há um motivo desse relato estar aqui no meio dessa passagem. Quando eu analiso e observo essa situação, eu vejo que esse jovem é um símbolo daqueles que seguem a multidão. E é um grande número de pessoas assim, sem saber direito o que está realmente acontecendo. E nós observamos que este jovem pode também representar
os seguidores ocasionais, os discípulos de plantão. Ele estava seguindo Jesus, mas sem medir as consequências. Ele estava vestindo inconvenientemente e despreparado para enfrentar as dificuldades. E o Senhor disse: certo jovem, vestido apenas de um lençol de linho, estava seguindo Jesus quando também tentaram prendê-lo. Meus amados irmãos, eu quero trazer aqui talvez 3 a 4 pontos para nós refletirmos a respeito desses 2 versículos. Primeiro ponto: os que cobrem com lençol são símbolos dos que seguem Cristo sem compromisso. Aquele jovem tornou-se um discípulo casual. Faltava-lhe compromisso com Jesus. Ele era um discípulo de improviso. Ele seguia Jesus por apenas curiosidade. Ele infiltrou-se no meio da multidão, no meio daquela caravana que ia, mas ele não mediu o preço e as consequências. Ele era apenas um espectador descomprometido. E o que eu já estou falando aqui já é o suficiente para nós meditarmos e fazermos uma avaliação em nós mesmos. Você é um discípulo casual ou um discípulo verdadeiro? E quando nós analisamos e olhamos no contexto atual do dia que nós estamos vivendo, muitos ainda hoje, meus irmãos, estão na igreja, mas não seguem Jesus de verdade. Estão no meio da multidão, mas não conhecem Jesus e não têm absolutamente nenhuma aliança com Ele. E há algumas pessoas que estão dentro das igrejas que não sabem nem direito porque estão lá. Você sabe o porquê você está aqui hoje? Se você não tem essa resposta, precisamos de encontrá-la rápido. Precisamos de entender qual é o propósito nosso na casa de Deus. Os que se vestem com lençol são símbolo daqueles que vivem superficialmente. E o número desses tais tem crescido de uma forma avassaladora. E a Bíblia diz que o lençol era a única cobertura que aquele jovem possuía naquela ocasião. Era uma proteção superficial. Não havia mais nada além daquilo, meus irmãos. Há muitas pessoas ainda hoje que vivem de forma rasa, de forma descomprometida e superficial. Tem apenas um verniz, tem apenas uma casca de piedade, mas nenhuma essência de santidade. Os verdadeiros discípulos têm que se vestir com vestes apropriadas. No livro de Isaías diz que o servo do Senhor se veste com veste de louvor, com veste de santidade, veste de pureza, veste de santificação. Por isso, meus irmãos, aqueles que se cobrem com lençol são adeptos ao pragmatismo. Não estão preocupados se é certo, mas estão preocupados se dá certo.
Não era certo sair de lençol. Mas naquele momento deu certo. Até um certo momento. Era noite. E a Bíblia diz que ele pensou que poderia se passar como desapercebido no meio da multidão. Mas no mundo espiritual você nunca passará por desapercebido. Você está sempre sendo visto por Deus e pelos demônios. A escuridão favorecia aquele jovem, aquele tipo de arranjo. Ele pensou que ninguém iria descobri-lo, mas aconteceu. E a vergonha foi grande, medonha, saiu nu, correndo pela rua. Meus amados irmãos, há muitos hoje que não se preocupam, principalmente lideranças, não se preocupam com aquilo que é certo, mas estão preocupados com aquilo que dá certo. Não se preocupam em levar ao povo ao caminho da piedade, da santificação, levar uma vida comprometida com o Senhor, mas estão vivendo um oba-oba, está dando certo, está tudo bem, vamos viver a nossa vida da melhor forma possível, e quando der, a gente vai buscar o Senhor e pronto, acabou. Mas não é assim. Para que nós possamos nos tornarmos cristãos autênticos e verdadeiros, temos que ter essa concepção, esse entendimento claro na nossa mente. Ou você assume o seu relacionamento com Deus, ou você se dispõe a viver inteiramente para com Ele, ou você nunca será dele. É muito triste em saber que muitos ainda vivem uma vida tão superficial e rasa, apesar de há tanto tempo conhecer a igreja. Como uma mensagem que eu trouxe há poucos dias atrás, a respeito do indivíduo que é convencido e aquele que realmente é convertido. Tem cristãos que são convencidos, ou por que não usar essa terminologia dizendo convertidos intelectualmente, mas nunca foram convertidos espiritualmente. Nunca querem realmente se consagrar, entregar suas vidas nas mãos do eterno Deus e confiar inteiramente nele. E nós devemos entender que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele quer que nós tenhamos uma vida renovada, uma vida abrilhantada, porque se não for assim, você não terá parte no reino de Deus, se as suas vestes não forem vestes apropriadas. A Bíblia diz que as virgens, em Mateus 25, elas estavam vestidas apropriadamente. E tem que estar. O servo de Deus tem que estar com as suas vestes apropriadas. Porque senão não entrará no descanso do Senhor. A grande questão não é simplesmente se você conhece a respeito de Deus, é o quanto você pratica e crê naquilo que você tem ouvido. No livro do Apocalipse, capítulo 22, verso 14, o Senhor diz assim: bem-aventurados todos os que lavam suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham direito à árvore da vida, e podem adentrar na cidade através de seus portais. As nossas roupas espirituais, Adão e Eva. Adão, eu acredito, ele tinha suas roupas espirituais.
Mas quando ele pecou, ele viu o seu próprio pecado. Ele viu a sua própria nudez. Aquele que é santificado e nascido de Deus, do Espírito Santo, você pode talvez não ver, mas nós temos essa vestimenta. A vestimenta que é dada pelo Espírito do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, há muitos seguindo a Jesus simplesmente por curiosidade, por admiração, mas não creem verdadeiramente nele. Porque se crescem, praticavam. Se crescem realmente, obedeciam às suas palavras. E no entanto, quantas são as pessoas que estão dentro das igrejas e vivendo uma vida derrotada? Não é pelo fato de você estar dentro da igreja, significa que a tua vida mudará. Mas a sua vida só poderá realmente ser mudada a partir do momento que o Deus da igreja ou a palavra de Cristo estiver dentro do seu coração Amém, Jesus. e você tiver tomado a decisão de obedecê-la, colocando ela em prática. Porque quando nós colocamos a palavra de Deus em prática, você pode estar me ouvindo, mas se você não colocar isso que eu estou dizendo em prática, para você não serviu nada, você perdeu o seu tempo. A sua vida ela pode mudar significativamente a partir do momento que você toma essa decisão. O Senhor ele faz a nós a proposta dele. Se você toma a decisão em obedecê-lo, certamente você receberá da parte dele a sua recompensa. Quantos cristãos que no momento da dor, das dificuldades da vida, ao invés de murmurarem, reclamarem, queixarem contra Deus, tomam a decisão de vestir as vestes de louvor e louvar a Deus em todo o tempo. Amém, Jesus. Aleluia. Jó, ele tinha todos os motivos do mundo para poder blasfemar contra Deus, porque ele era íntegro, e o próprio Deus deu um testemunho a respeito dele para o diabo. Não foi ninguém que deu testemunho, um indivíduo, vizinho, um patrão, um vizinho, ou então mesmo um funcionário. Não, foi o próprio Deus que deu o testemunho. Aleluia. Glória a Deus. Deus, dialogando com Satanás, ele disse: você tem observado meu servo Jó? Homem íntegro, justo, temente a Deus e desvia do mal. Um homem que poderia viver na sua época dentro do conceito de poligamia, esposo de uma mulher só. Poderia ter casos extraconjugais, mas ele mesmo disse: eu nunca coloquei os meus olhos em nenhuma das virgens dentro da minha casa. Homem íntegro, homem que não servia a Deus de boca para fora, homem que tinha uma vida reta, limpada, uma vida certa, conduta correta, e Deus achou por bem prová-lo a si mesmo. Mas ele mesmo disse, vocês estão muito cientes disso, do que a palavra de Deus diz a respeito dele. Ele poderia ter se queixado, porque o mundo desabou na sua cabeça. Ele perdeu todos os seus filhos, 10 de uma vez só. Ele perdeu a compreensão da sua parceira, da sua esposa, perdeu a saúde, perdeu tudo. Mas ele disse: o Senhor me deu e o Senhor tirou. Bendito Aleluia. Seja o nome do Senhor. Glória. Veste de louvor. É, meu Deus santo. Precisamos de tomar posse da veste da salvação. Deus ele quer que você se aproprie dessa graça maravilhosa. Amém, Jesus.
Nós não vivemos espiritualmente no campo da especulação, mas vivemos em cima e norteado por uma certeza: somos salvos, eleitos, estamos caminhando e tramitando para o céu. Amém. Glória a Deus. Somos ovelhas do bom pastor. Deus santo. E Jesus, ele diz: eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. E não deu? Meu Deus santo. Obrigado. E ele mesmo disse: dou a minha vida voluntariamente, porque ninguém pode tirar a minha vida. Eu dou e retomo quando eu quiser. Glória a Deus. Nesse episódio, quando Judas estava trazendo a equipe de fariseus, religiosos e os romanos, quando perguntaram: esse é ele? Jesus disse: eu sou. Caiu todo mundo no chão. Glória a Deus. Só aquilo ali já era o suficiente para todos se converterem. Deus tremendo. Jesus usou o mesmo termo que o Pai, quando ele disse lá no supé do Sinai com Moisés: o meu nome, Moisés, é eu sou. Deus tremendo. Aleluia. Meus amados irmãos, o Senhor não mediu dificuldades em se lançar para poder resgatar a nossa vida. E nós precisamos de realmente nos comprometermos com Ele diariamente. Quando eu olho essa passagem, eu acho ela incrível. Aqueles que se cobrem com lençol são símbolo dos que não podem se defender, não é? O jovem viu indefeso quando foi atacado. Já pensou? Você vai para uma guerra, tem gente com fuzil, com baionetas, com faca, com lança, tem gente com flechas, roda de tecelão e aí por diante, guerras medievais, e você vai entrar na guerra somente vestido com um lençol, sem roupas apropriadas, sem sapatos apropriados, sem um capacete, sem uma couraça peitoral, sem caneleiras, sem uma espada na mão, um escudo na mão. Há muitos que estão dentro da igreja assim, estão seguindo a Cristo como espectadores, mas não são soldados realmente de Cristo, não estão preparados para a guerra. São vencidos facilmente, porque não se apropriaram de tudo quanto Deus tem prometido. O apóstolo Paulo, dizendo a Efésios, ele diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados e as hostes do inferno. Jesus, aleluia. Temos que ter a armadura de Deus. E essa armadura são as armas e o poder que o Espírito Santo nos proporciona. Amém, Mas para que você possa se apropriar disso, temos que seguir Jesus de uma forma apropriada. Amém, Jesus. A Bíblia diz que ao precisar de usar suas mãos, o lençol caiu, ele ficou nu. Meu Deus, que cena é aquela? As máscaras podem nos esconder por um tempo, meus irmãos, mas ninguém consegue afivelar a máscara com segurança. Como disse numa mensagem há poucos dias atrás, a respeito da advertência que Elias o tisbita, ele deu para Acabe. E Acabe, ele achou que poderia se esconder no meio da multidão do seu exército, se fingindo como um soldado. Mas a Bíblia diz que não tem como se esconder do seu inimigo. Deus. Você pode se esconder da sua esposa, do seu vizinho, da justiça, mas do diabo você não esconde. Sabe por quê? Ele tem olhos de lince, consegue em um só olhar detectar uma falha na sua armadura, um movimento nela. O inimigo ele consegue observar.
Ninguém consegue afivelar a máscara com segurança, mas cai e deixa a pessoa em maus lençóis, né? Ou melhor dizendo, sem lençol. Então, meus irmãos, hoje é noite de nós fazermos uma avaliação, assim como Cristo fez uma avaliação por muitas vezes no seu esquadrão, confrontando os apóstolos, colocando eles à prova, perguntando a eles qual é o propósito de vocês estarem comigo ou por que vocês estão me seguindo. E não pense que seguir a Cristo significa ser poupado das aflições decorrentes da nossa caminhada, mas pelo contrário, é ser colocado no meio das guerras intensas, mas no meio delas Deus vai provar para você que Ele é Deus. Glória a Deus. Tem pessoas que falam, eu não queria enfrentar lutas, eu queria que o diabo realmente estivesse amarrado, de preferência debaixo dos meus pés, eu queria que ele estivesse bem para longe de mim, e eu prosperando sem problemas. E aonde que haveria o seu crescimento? Meu Deus. Como que você se desenvolveria no meio do conforto? Verdade, Jesus. Ninguém cresce em meio ao conforto. Verdade. Ninguém desenvolve com facilidades. Verdade. Ninguém avança sem obstáculos. Não. É através desses meios que Deus ele usa para esculpir o nosso caráter e fazer de nós homens fortes. Amém, Jesus. É no meio das guerras e batalhas internas e externas que a nossa musculatura espiritual se desenvolve a ponto de nós enfrentarmos o nosso inimigo com galardia, com fervor, com coragem. Amém. E nós não podemos voltar atrás. Esse Deus Todo-Poderoso, Ele quer preparar-nos para a batalha. Ele quer que você seja cheia e cheio do Espírito Santo. Não quer que você seja um discípulo de plantão, só vem à casa de Deus ou se busca Ele com mais fervor, porque os problemas estão batendo na porta. Que tipo de crente somos nós? Deus. Quando a situação está ruim, eu tenho que ir para a igreja. Quando a situação está crítica, eu tenho que buscar a Deus. Quando a situação está complexa, eu tenho que consagrar. Aí vem para a igreja e faz um monte de promessas. Senhor, se o Senhor mudar minha situação, se o Senhor colocar em ordem, se o Senhor fazer isso, se o Senhor abrir aquela porta, se o Senhor me curar, eu vou fazer isso e aquilo, um monte de promessa que nunca será cumprida. Mas a Bíblia diz que tolo é aquele que promete algo a Deus e não cumpre. Melhor usar a simplicidade e humildade de coração e pedir e clamar, do que fazer promessas que nunca irão ser cumpridas. No entanto, meus amados irmãos, coisa linda é quando você se depara diante de um verdadeiro adorador. Cantamos os louvores e dizemos, se o Senhor abençoar, amém, se o Senhor não abençoar, amém também. Mas será que na prática é realmente isso? Ou será que ficamos meio azedos, com mau humor? E quando nós estamos enfrentando problemas, queremos encontrar um culpado. Não, o culpado é minha esposa. O culpado é meu esposo, sabe? O culpado é meu patrão. E quando não encontra o culpado é o pastor. É ele. Ele que não está orando direito. Porque se ele orasse, minha vida não estava essa porcaria. Meu Deus. Sabe? Misericórdia. A gente tem que encontrar um culpado. Mas nós somos tão hipócritas que temos a dificuldade de olhar para nós mesmos. Verdade. Queremos ver a vida do outro perfeita, enquanto a nossa vida está uma bagunça. Temos a grande facilidade de nos tornarmos um hospital de grande categoria, a ponto de tentar tirar um cisco do olho do irmão, enquanto há uma trave nos nossos próprios olhos. Jesus odiava esse tipo de coisa.
Mas o verdadeiro crente fiel a Deus é aquele que caminha com o Senhor e sabe que Ele é fiel para cumprir. E como eu já disse muitas e muitas vezes aqui, Deus ele não faz mágica na vida de ninguém. Você pode estar na igreja e ter nascido dentro da igreja. Isso não faz a mínima diferença. Verdade. Eu conheço pessoas que chegaram na igreja do dia para a noite e a vida deles mudaram de uma forma significativa, uma coisa tremenda, a ponto de todos olharem e ficarem assustados. Por quê? Porque isso acontece. Porque Deus ele tem alguns filhos mais chegados. Será que Ele ama alguns de uma forma diferente? Não. É porque alguns tomam a decisão. Jesus ele disse para os hipócritas: quem é mais grato? Aquele que é pouco perdoado ou aquele que é muito? Aquele que é muito perdoado. Ele é mais grato. Enquanto muitas das vezes nós não somos tão gratos assim por tudo que Deus ele tem feito na nossa vida. Então, há momentos, meus irmãos, eu posso dizer que a todo momento da nossa vida, da nossa existência, é momento de nós vestirmos as nossas vestes de louvor, de agradecimento, de graça, para louvar e bendizer o nome do Senhor. Meu Deus, aleluia. Eu te pergunto hoje, você confia realmente no Deus que você diz que confia? Amém, glória a Deus. Confia mesmo? Amém. Só Deus sabe a verdade. Às vezes falamos que estamos prontos e preparados para morrer com Cristo, assim como Pedro, mas ele estava tão frágil que Jesus permitiu que ele fosse cirandado como trigo na casa de Caifás. Mas nós precisamos de entender isso, porque esse Deus maravilhoso, Ele quer trabalhar na nossa vida e fazer de nós testemunho verdadeiros dele. Precisamos de trajar com toda a armadura de Deus. Precisamos de sermos discípulos de verdade. Amém. Amém, pessoal? Amém. Discípulos de verdade. Eu vi dizer essa semana sobre um indivíduo que é uma grande autoridade, mas lá no trabalho ele não demonstra nenhum tipo de autoridade. Pelo contrário, todos acham que ele é ímpio. Isso é muito triste. É muito triste. Porque na sua vida privada, ele é uma pessoa. No ciclo religioso, ele é outra pessoa. Nós temos que ser o que somos dentro de casa em qualquer outro lugar. Passou disso hipocrisia e fingimento. Quem entende disso? Amém. Temos que arrancar essas vestes da hipocrisia e da máscara do fingimento e lançar fora no fogo. E vestirmos as vestes da humildade, da simplicidade que Deus lhe quer que nós usemos. Amém, Jesus. Meus amados irmãos, que Deus possa nos ajudar nessa grande batalha. Porque a caminhada é segura, não tenha dúvida. Eu preguei na segunda-feira sobre uma passagem muito conhecida. Eu falei sobre Jesus deitado no barco, né, Desenho? Acho que você estava lá. Jesus deitado no barco e os discípulos passando o maior sufoco. Os discípulos passando o maior sufoco, enquanto Jesus estava deitado com o travesseiro, dormindo, descansando. Jesus ele é maravilhoso. É, Jesus, aleluia. Ele é tremendo. Verdade. Lá naquele mar de Genezaré, ou mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, é a mesma coisa. Fala mar, mas não era mar. Não é mar. A Bíblia não tinha uma forma de linguagem. É um lago enorme de água doce. 22 quilômetros de comprimento com 14 de largura, enorme. Os discípulos passando mal sufoco, o barco a ponto de afundar, e ali Jesus, ele é acordado pelos discípulos. Mestre, o Senhor não se preocupa
que nós venhamos perecer. Estamos aqui labutando a noite inteira, sofrendo, passando sufoco. O Senhor está dormindo no meio desse turbilhão de problemas. Jesus se levanta e olha assim calmamente, imagino eu. Ele olha assim e fala: vento, fica quieto. Mar, fica quietinho. De repente o mar fica quieto, o vento acaba, e os discípulos ficaram com o olho desse tamanho, olhando para ele, pensando assim: que homem é esse que está diante da gente? Porque a gente já viu ele expulsar demônio, ressuscitar morto, curar todo tipo de doente. Mas falar com o vento, falar com o mar, Jesus estava dando uma demonstração da sua divindade. É Deus, aleluia. O que eu quero dizer a respeito desse exemplo é o seguinte: Jesus queria dar uma lição para eles e para nós aqui nessa noite. Se Jesus está dentro de você, você é o barco, o mar é o mundo, os ventos fortes e as ondas revoltas são as lutas e os problemas. Se Jesus está dentro de você, como que você vai afundar? É, meu Deus, aleluia. Se você tem a concepção certa de quem Ele é. Deus santo e vivo. Ele não é um médium evoluído que alcançou o ápice mais elevado do nirvana, não. Ele é Deus. É, Pai querido, Ele é o aleluia. Criador. Mas a Bíblia não diz com clareza, ele dizendo que eu sou como o Pai. Como não? Os discípulos estavam presentes quando ele foi confrontado pelos religiosos. E Jesus disse: Abraão, quando me viu, se alegrou. Porque ele tinha, Jesus disse, Oh, glória. que eu sou. Deus santo e vivo. Usando o mesmo termo que o Pai. Tu és tremendo, Deus. Meus amados irmãos, se Cristo está dentro de você, Aleluia. se a palavra de Deus está dentro de você, Cristo está morando dentro de você. É, Jesus. E se você cumpriu a justiça de Deus, o Espírito de Deus está dentro de você. Amém. Então, se essas divindades estão morando dentro de você, como que você poderá ser derrotado? Raciocina. Verdade, Jesus. É impossível. É esta fé, e essa certeza, e essa confiança que Deus Ele quer que tenhamos. Mas quanta gente dentro da igreja, seguindo a Cristo, mas desconfiando dele. É, meu Deus. Desconfiando. Sempre com o pé atrás. Mas eu vou dar dízimo para quê? Isso pode me fazer falta. Ele tem dúvida. Ele tem dúvida da honestidade de Deus, da integridade, do caráter de Deus, sabe? Tem dúvida. Duvida dele. Estou dando um exemplo a respeito disso. Tem dúvida. E a dúvida, ela nunca levará você a contar testemunhos. Nunca. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível você agradar a Ele. Amém? Amém. É impossível. O adversário conhece as Escrituras Sagradas. Se você se gaba por isso, eu digo que não é tanta vantagem assim. Mas nós somos servos de Deus e nós precisamos de vestir as vestes da santificação. O inimigo, quando olha para mim, ele olha para você, ele consegue ver. E não vou mais longe ainda. Pode ser um ímpio. Quando ele se depara diante de um crente cheio do Espírito Santo, ele não precisa ficar cantando música evangélica para ser identificado, não. Ele é conhecido, o olhar dele é diferente, o comportamento dele é diferente, o andar dele, as palavras que ele fala é diferente. É identificável um cristão autêntico. Aleluia. Estou falando demais? Não. Hã? Não.
Se tem um crente, supostamente crente, está no meio do ímpio, o ímpio compartilha conversa fiada, fofoca, futebol, tal, fala palavrão, e o suposto crente está ali também, utilizando gíria, fazendo tudo aquilo. Ele é um camaleão, como esse rapaz aqui. Alguém vai falar que ele é um cristão? Não. Mas vai ser desmascarado pelo diabo. Jesus. Vai ser desmascarado pelo inferno. Você lembra dos 2 discípulos que queriam expulsar demônio? O diabo falou assim: eu conheço Paulo, eu conheço Pedro, mas quem és tu? E levaram um couro, levaram um sacode. Eles conheciam o Deus da fábula na mente deles, conheciam, mas não tiveram naquela circunstância um encontro verdadeiro com esse Deus maravilhoso. Jesus. Então, meus amados, que nós possamos nos apropriar dessas coisas maravilhosas, excelentes. E para mim terminar mesmo, como que nós temos levado a nossa vida essa semana diante de Deus? Quanto tempo você gastou na presença do Eterno? Quanto tempo? Quanto tempo nós gastamos essa semana na presença de Deus, orando, buscando a Deus? Estávamos conversando ainda pela manhã, foi um culto maravilhoso, uma palavra magnífica, uma escola muito maravilhosa que não veio perdeu. Mas no final estávamos conversando sobre isso, sobre a dificuldade das pessoas hoje a ouvirem a igreja e conseguir guardar o que está sendo transmitido, porque perdem com muita rapidez. Mentes cauterizadas. Temos tempo para tudo, redes sociais, para ver mensagem, para conversar e etc. Mas com Deus não temos. Sim ou não? Sim. Quando você vê um crente com irritabilidade, quando você vê um crente nervoso, estourando, qualquer coisinha, você pode ter certeza, não ora. Não ora, eu tenho certeza disso. Não busca. Quando você vê um crente falando palavrão, falando gíria, fica mais nas redes sociais do que meditando na Escritura. Agora eu te pergunto, quais são as vestes hoje? Você está vestido de um lençol? Ou você está vestido com a veste da graça de Deus? Amém, pessoal? Amém. É melhor estar diante da graça de Deus do que no meio de uma grande festa onde que Deus está presente. E nós temos que realmente ter a consciência que o que vence a batalha não é um barulho do ambiente ali, não. Tem muito lugar que é muito barulho, muita música, né? Parece que o povo está cheio de Deus, né? Manda para a guerra para ver. Manda. Igreja preta, cheia de coisa e tal, piscando todo mundo, um sobe na cacuna do outro, e vão que vão, está tudo certo. Sai da igreja, está traindo, está vendo redes sociais pornográficas, e vão que vamos. Deus é amor, e vamos relativizar a graça, está tudo certo. Né? Nós somos bons advogados para poder tentar defender nossa própria causa, temos ótimos argumentos. Manda para a guerra. Manda para a guerra. Coloca o anticristo para caçar eles, para ver se vai morrer em nome de Deus. A maioria vai falar assim: não, meu Deus é Maomé. Irmão, só quem tem essa graça, quem tem comunhão com Deus. Verdade. Amém? Amém. Na época de Eli, o povo estava fazendo festa,
porque a arca da aliança estava no arraial. Fizeram, todo mundo cantando, batendo tamborim, aquele barulhão. Os inimigos ouviram lá longe. Eles pensaram: nossa, estamos na roubada agora, porque Israel está com a arca lá. Olha só a alegria deles, estão certos da vitória. O que a gente vai fazer? Aí o general chega perto com a palavra sábia, falou assim: fica calmos aí, fica tranquilos, porque se eles não tiverem tão certo com Deus deles, certamente nós prevaleceremos. Foi batata, revelação fresquinha. O historiador diz assim que quando o inimigo mandava uma flecha, matava 2 israelitas de uma vez só. Meu Deus. Era 3 israelitas para 1 inimigo. E morreram todos, ou quase. Então, meu irmão, não é o número que faz a diferença, é a qualidade de cristãos que servem a Deus. Aleluia, glória a Deus. Stephen Charnock, que foi um dos puritanos do século XVI, ele dizia que é melhor você confiar em um crente fiel do que confiar em um exército. Um crente fiel, ele vale mais do que um exército inteiro. Você sabia disso? Mas onde está escrito na Bíblia, pastor? Está escrito na Bíblia também. A Bíblia diz que Eliseu, ele valia por mais de um exército, meu amigo. Enquanto Eliseu estava deitado, Deus revelava para Eliseu os segredos que o inimigo arquitetava na cama, ou lá na reunião com seus conselheiros. Deus revelava para ele, e falaram assim: não tem jeito não, porque tudo que acontece aqui entre a gente, o Deus deles revela para ele. Um crente fiel vale mais do que milhares de infiéis. Quem me entende aqui nessa noite? Glória a Deus. Que nós possamos ser esse fiel hoje. Amém? Amém. Vamos começar essa semana em oração, gente. Amém? Vamos começar, vamos voltar de novo. Você começou bem, 1 hora de oração, começou bem, buscando a Deus. Aí você está todo aí, desajustado, pensando em entregar tudo, pensando em desanimar de tudo, pensando em jogar toalha, pensando... Começa a abastecer de Deus para você ver. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Amém. Quando você começa a ficar fraco, essa síndrome aí: não, para mim não dá mais, estou cansado, sabe, não vale a pena. Começa com essa conversa fiada. Começa a se encher do Espírito Santo para você ver. Chega perto de um crente cheio do Espírito Santo para você ver e vem conversar fiado com ele. Não, porque eu acho que eu vou fechar meu negócio. Fechar o quê, irmão? Você tem que fechar a porta do inferno, irmão. Deus, aleluia. As portas que Deus abre não fecha. Ele tem palavra de Deus ali para poder te dar. Amém. Amém? Amém. Não, eu estou querendo abandonar tudo. Você tem que abandonar o inferno para lá. E tem sempre uma palavra de coragem. Por quê? Ele está cheio de Deus, irmão. Amém. Ele está cheio de Deus. Não tem como conter um vulcão. Não tem como conter um homem cheio da graça de Deus, não. Amém, pessoal? Amém. Não tem como apagar o pavio que fumega. Meu Deus, aleluia. O bombeiro, nenhum bombeiro espiritual do inferno vai apagar esse pavio. Está aceso aí? Oh, glória. O Espírito Santo vai soprar, ele vai incendiar mais ainda. Então se recomponha e vamos para a guerra novamente. Amém, Jesus. Amém? Amém. Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Retroceder nunca, fala comigo, retroceder nunca. Render-se jamais. Amém? Morra, mas morra como homem. Morra como crente. Estão me entendendo, sim ou não? Voltar para trás não. Avançar. Avançar. Porque quem está conosco é maior. Amém, pessoal? Amém. Se posicione melhor. Troca suas vestes. Está usando um lençolzinho aí? Joga essa porcaria fora.
Falou assim, eu quero armadura agora. Amém, pessoal?